Alô. Bom dia. Sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar essa segunda jornada com o nome de Fortalecimiento y Visibilidad. Es una jornada en portugués. Como Iberoamérica es una región hegemónicamente bilingüe, la segunda parte empieza hoje com uma conferência nesta mesa em português. Vamos falar a despacio, sim, para que compreendam. Se não compreendam, por favor, protestem. Empezamos novamente, pero vamos falar em português porque quedamos mais seguros e cometemos menos errores em espanhol. Sim. A sessão de hoje, então, trata de fortalecimento e visibilidade e tem por objetivo mostrar a capacidade e a potencialidade das organizações da sociedade civil para promover a mudança social, o câmbio social necessário e aportar ideias e propostas que contribuam a elevar o nível de autoexigência das pessoas e das organizações e o compromisso nos âmbitos em que atuamos. Para proferir a conferência desta sessão, foi convidado o doutor Eduardo Tsazi, que é brasileiro, advogado, sócio da Tsazi Bechara Advogados, um birô especializado em organizações não governamentais e de responsabilidade social. Ele é sócio emérito do GIF, o primeiro título de sócio emérito dado pelo GIF foi ao Dr. Eduardo Tsazi. Membro também da International Society of Third Sector Research e do Conselho Consultivo da International Center for Non-Profit Law, que está aqui em tela. Atualmente é estudante de doutorado na Universidade de Leiden, nos Países Baixos, e estuda o papel das ONGs e do direito internacional. O Dr. Eduardo Tsazi, além de um grande especialista em terceiro setor, fundações, associações civis, é um grande parceiro, né, um grande amigo no esforço que o Brasil vem fazendo no sentido de aperfeiçoar, regular, desenvolver o marco legal do terceiro setor. Dr. Eduardo passou a integrar o Fórum de Desenvolvimento do Marco Legal, quando a doutora Ruth Cardoso era a primeira-dama do Brasil, e rapidamente se destacou e ocupou uma posição de protagonismo, de liderança, neste Fórum da Comunidade Solidária, que discutia o novo Marco Legal. Daí veio a construção de 2 livros sobre terceiro setor, publicados por Dr. Eduardo. Por fim, talvez uma das mais recentes publicações, o Eduardo escreveu o Guia de Melhores Práticas de Governança de Fundações e Institutos Empresariais, o qual eu pessoalmente recomendo muito, porque trata-se de um guia claro, prático e extremamente útil. Quando me caiu o guia à mão, Eduardo, eu li e comprei tantos exemplares quanto eu tinha de membros do conselho diretivo da minha fundação. E dei como tarefa da fundação para que todos os membros do conselho e diretoria lessem o guia. Tem versão em espanhol do guia? Online tem versão online, o Eduardo daí orientará, tem uma versão em espanhol. O Eduardo, além então dessa figura jovem e com uma carreira admirável, é um grande amigo nosso, de todas as organizações no Brasil, mas também um grande amigo dos encontros ibero-americanos. É o 3º encontro que o Eduardo é conferencista e é o 4º encontro que ele está presente conosco. Então, inclusive pensando, Jorge Villa-Lobos e Luísa Mariana criar uma categoria de invitados especiais. Senhoras e senhores, não tomo mais tempo. Com vocês, doutor Eduardo.
Obrigado, Léo, pelas suas gentis palavras. Em primeiro lugar, quisiera agradecer a la organización del evento por la oportunidad de estar aquí con ustedes en esta hermosa ciudad. Es un honor poder hablar con ustedes sobre estos temas de fortalecimiento y visibilidad, que son temas muy caros a nosotros en Brasil, que han guiado toda nuestra investigación científica y todo el trabajo para desarrollar el movimiento, desarrollar la sociedad civil y también crear herramientas para se enfrentar a las crisis. Porque este es un tema muy interesante. Empezaré un poco en español, pero después cambiaré para el portugués, para dar fortalecimiento y visibilidad a nuestra lengua también. Preciso dar um aviso. Ok, pero antes um aviso da organização. Necessito ainda comunicar que estamos sendo seguidos por internet e por isso a informação é que a personalidade que utilizamos é @e-sociedade civil e o nosso tema é sustenido EISC, isto em português, sim, pelo que se compreende. E também esta sessão está sendo retransmitida por vídeo stream. E aí seguimos. Bueno, ¿y por qué el tema de fortalecimiento y visibilidad es importante? ¿No? Antes de empezar en portugués. Porque, por ejemplo, el domingo, probablemente ustedes han visto en el periódico El País 2 páginas discutiendo que las ONGs viven una crisis sin fronteras y que después de 30 años de crecimiento ininterrumpido, estas organizaciones viven su peor crisis porque particulares, empresas y administración han empezado a fallar sus contribuciones. Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo enfrentar estas crisis? Es interesante porque uno de los temas ha dicho, por ejemplo, Amnistía Internacional, nuestra transparencia es nuestra principal virtud. Y es la única organización cuyo presupuesto no ha sido reducido. Y estamos en momentos de cambios, explican fuentes oficiales. Bueno, si el cambio es necesario, vamos a cambiar al portugués. Bom, o texto da minha exposição, eu escrevi um artigo, mandei para a organização do evento, onde ele está colocado de forma mais acadêmica, com as referências bibliográficas. Então, esse material poderá ser acessado por vocês junto à organização do evento. Mas eu gostaria de iniciar a minha exposição com um contexto um pouco mais amplo, que é o contexto internacional, e voltar um pouco no tempo até a queda do Muro de Berlim, porque naquele momento, quando caiu o Muro de Berlim e se encerrou a Guerra Fria, os países mudaram a sua postura internacional do enfrentamento bipolar para a cooperação. E este movimento de cooperação foi identificado, por exemplo, na sequência de grandes conferências multilaterais sobre grandes temas globais. Direitos da mulher, pobreza, habitação, meio ambiente, vários deles mostraram um interesse, uma preocupação dos Estados em construir soluções para o que nós poderíamos chamar de agendas globais. Dentro dessas agendas globais, uma outra dimensão que ficou muito evidente era a redução do apelo de que certas causas tinham na sociedade, como a causa do nacionalismo. Embora nós saibamos que a Catalunha hoje está discutindo essas questões do desmembramento da Espanha, o fato é que no cenário global, com a integração dos países, com um grande fluxo de pessoas de um país para o outro, tudo isso levou a uma redução dos apelos nacionalistas e, de sua parte, as pessoas começaram a ter uma preocupação maior com o que acontecia fora das suas fronteiras. A preocupação com estas agendas globais, as preocupações
com estas causas mais amplas. E isso também foi facilitado pelos pequenos aparelhos que nós mantemos nos nossos bolsos, que são os nossos telefones, que permitem a rápida troca de informações, a rápida troca de convocações. Por exemplo, hoje os celulares mobilizam as pessoas para rapidamente se encontrarem, fazer um grande movimento social. Eles foram os meios de comunicação dos grandes revoluções, dos grandes movimentos no mundo árabe. Tanto é que os países árabes, a primeira coisa que eles faziam para controlar, controlar o movimento era cortar os sinais dos celulares, porque era a forma como as pessoas se reuniam. Agora, se nós temos agendas globais, algumas pessoas começaram a discutir: teremos nós uma sociedade civil global? Né? O que seria então essa sociedade civil global? Hoje é um tema muito interessante, porque a sociedade civil global já foi definida como, me permitam ler, a esfera das ideias, valores, instituições, organizações, redes e indivíduos localizados entre a família, o Estado e o mercado, mas operando além dos limites das sociedades, das políticas e das economias nacionais. Esta ideia de sociedade civil global, ela responde a que pergunta? Ela responde a uma pergunta e a uma preocupação. A preocupação de que nós temos uma necessidade de um novo acordo social, econômico e político no nível global. Essa é a pergunta. Mas a resposta, que seria esse novo modelo de governança global, nós ainda não conseguimos chegar a um consenso. E é neste contexto que a sociedade civil se coloca. Ela também quer participar desse novo modelo de governança global, porque viu que, embora os países se digam dispostos a cooperar, se digam dispostos a buscar soluções comuns, na verdade, cada um deles busca os seus próprios interesses, né? A crise do euro é um fato marcante disso. O discurso é de cooperação, o discurso é de vamos solucionar juntos os problemas, mas depois cada país puxa, né, a solução para o seu lado, e aí nós temos os confrontos entre os vários países da zona do euro. Mas, nesse contexto amplo de sociedade civil global, nesse contexto amplo de busca de consenso, neste contexto de maior integração entre as pessoas, alguns atores surgiram. E esses atores somos nós, as organizações da sociedade civil. E nós queremos nos colocar nesta agenda, nós queremos nos colocar neste palco como vozes que devem ser ouvidas, como vozes que devem ser respeitadas. Porque expressamos nesta forma de agir uma percepção, uma ideia de que os instrumentos tradicionais de representação da população, como os partidos políticos e os parlamentos, não são mais capazes de dar as respostas que a sociedade civil quer. A sociedade civil não quer falar apenas pelos parlamentos, não quer falar apenas pelos partidos políticos, quer falar por outras estruturas, né? Henrique Iglesias ontem falou-nos sobre a crise dos partidos políticos e como eles estão enfrentando dificuldades em dar voz aos anseios da sociedade. Agora, as nossas ONGs, nossas organizações da sociedade civil, elas não são sinônimo de sociedade civil global. ONGs não são sinônimo de sociedade. Mas é inquestionável que hoje em dia nossas entidades têm um poder maior, têm a capacidade de articulação e de voz maior. E por que isso? Este é um assunto que é uma questão que poucos de nós talvez tenhamos nos dado conta. Mas foi a Carta das Nações Unidas que criou a expressão organização não governamental. E criou essa expressão para dizer, no seu artigo 71, que o Conselho Econômico e Social deveria estabelecer arranjos para consultar organizações não governamentais que tivessem relação com seus assuntos, que tivessem atuação
nas áreas do Conselho Econômico e Social. E neste aspecto, é importantíssimo que tenhamos em mente que a Carta das Nações Unidas, que é um instrumento legal de cunho internacional, e que algumas pessoas dizem que é a lei escrita pelo homem mais importante que já apareceu neste planeta, foi a Carta das Nações Unidas que reconheceu que a esfera pública era maior que a esfera governamental. Portanto, a atuação do terceiro setor na esfera pública não decorre apenas de uma construção sociológica ou de uma construção da ciência política, mas ela é uma previsão legal da Carta das Nações Unidas. E quando a Carta das Nações Unidas fez isso, ela reconheceu o quê? Que não apenas os embaixadores, não apenas os diplomatas que lá estavam, teriam que ser ouvidos. A sociedade civil teria que ser ouvida por outras estruturas que não o Estado. E nisso nós temos a primeira divisão interessante entre o Estado e as organizações da sociedade civil. Enquanto os Estados representam todos os interesses de uma população em um território, as ONGs dizem que elas representam os interesses de toda a população do planeta, mas em algum assunto específico, e não se importam com o território. Então nós temos um sistema em que, no sistema das Nações Unidas, nós temos representantes territoriais e também temos representantes de agendas. Os representantes territoriais defendem os interesses de um povo, o povo espanhol, português, brasileiro, e assim vai. As ONGs não estão lá para defender os interesses desses povos, mas o interesse de povos mais amplos, interesses que afetam a comunidade como um todo. E este aspecto é extremamente importante, porque é a forma como a sociedade civil foi colocada no cenário internacional, como ela foi colocada nesse contexto de diálogo. É um diálogo que é baseado não nas aspirações de um país, não nas aspirações de um certo povo, mas nas aspirações da população mais ampla sobre alguns temas. Só que a Carta das Nações Unidas não deu à nossa sociedade civil apenas o direito de falar. Ela deu também o direito de nos autodeterminarmos, né? Pelo chamado princípio da autodeterminação dos povos. Quando esse princípio surgiu, ele expressava de um texto da Carta da ONU, todas aquelas teorias políticas do contrato social. As teorias que vêm de Spinoza, Hobbes, Locke, Rousseau e mais recentemente John Rawls, só para citar alguns, todas elas se baseiam de que os indivíduos vivendo no estado de liberdade concedem ao Estado o exclusivo uso da força, né, para que eles pudessem viver pacificamente em sociedade, de fazerem seus afazeres, gozarem de seus bens e buscarem sua felicidade. Este objetivo fundador das teorias do contrato social é a base do princípio da autodeterminação dos povos também. Só que, se o princípio da autodeterminação previa, em 1945, o fim do colonialismo, principalmente na África, Oriente Médio e Ásia, hoje, que as colônias não mais existem, como o princípio da autodeterminação deve ser entendido? Ele está sendo entendido como o direito à democracia. A democracia, então, deixou de ser uma aspiração política de alguns povos mais avançados para se tornar um direito da população. E o direito à democracia está permeando toda a agenda dos organismos multilaterais. E, naturalmente, quando a Carta da ONU reconhece, pelo princípio da autodeterminação, o direito à democracia, ela também, sobre outro viés, reforça a capacidade das organizações da sociedade civil se manifestarem, né? E esta manifestação, ela então se torna legítima, sob o ponto de vista legal. E aqui eu gosto de chamar sempre a atenção do preâmbulo da Declaração de Independência dos Estados Unidos,
que sempre reconhecido como uma grande democracia, talvez não modelo para todos, mas sem dúvida uma grande democracia, que o preâmbulo da declaração diz que governos são instituídos entre os homens, derivando seus justos poderes do consentimento dos governados. Quer dizer, o princípio da autodeterminação é isso. O governo recebe por delegação o poder que está nas mãos da sociedade. E só pode exercer esses poderes se forem justos e com consentimento dos governados. E aí, com esta frase, com esse preâmbulo, se constrói as 3 dimensões da legitimidade do Estado e da forma como nós, sociedade civil, vemos essa legitimidade do Estado. A primeira dimensão é que será legítima qualquer autoridade que tiver sido previamente empoderada com consentimento daqueles que serão vinculados pelos seus atos. Ou seja, reconhecemos como legítima a autoridade que foi empoderada com o nosso consentimento. Seja o rei, por conta da nossa aceitação de que aquela dinastia tem o direito de reinar, seja pelas eleições do parlamento, do primeiro-ministro, dos presidentes da república. Mas, se este é o momento, se esta é a legitimidade da concessão do poder, a legitimidade dos atos desses governantes só é reconhecida se eles forem adotados de acordo com alguns procedimentos justos e pré-estabelecidos. Então, os atos do governo têm que seguir certos procedimentos. E dentre esses procedimentos, hoje se inclui o envolvimento da sociedade civil. Mas não basta que o ato seja feito, seja de uma autoridade legítima e que ele tenha sido adotado durante um processo legítimo. Estes dois só terão a sua legitimidade completa se o resultado for considerável, aceitável por aqueles que têm que obedecer. Ou seja, se o resultado for aceitável pela sociedade civil. E como a sociedade civil avalia isso? Comparando a lei com o que ela considera correto e justo. E é nesse momento que a sociedade civil se manifesta mais uma vez. Quando a lei, passada por um parlamento eleito, de acordo com o processo legal, é reconhecida como incorreta ou injusta, nós temos a sociedade civil se manifestando e todas as medidas de austeridade na zona do euro têm mostrado o quanto, em alguns momentos, a sociedade diz que, embora aprovada pelo parlamento, não consideramos justa esta lei. Né? O fato é que toda essa questão da legitimidade da nossa autoridade, ela implica necessariamente numa maior interação do Estado com a sociedade civil. E por que isso? Porque esta integração é essencial para assegurar a legitimidade dos atos estatais. Né? No Brasil, por exemplo, nós temos 25 conselhos de política pública que vão de educação, assistência social, até estatística, em que há consulta à sociedade civil. O governo federal e os governos estaduais e municipais não tomam decisões sem envolvimento da consulta pública. Inclusive, uma grande lei recente que alterou profundamente o cenário eleitoral brasileiro, a chamada lei da ficha limpa, a lei que prevê que para ser candidato a um cargo eletivo, a pessoa não pode ter sido previamente condenada em nenhum processo crime. Esta é uma lei que surgiu da iniciativa popular com mais de 1 milhão de assinaturas, foi encaminhada ao Congresso Nacional, por pressão da sociedade civil, foi aprovada pelo Congresso Nacional, mesmo contra os interesses de alguns políticos lá dentro, e foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal. A lei que previu a limpeza, né, de alguns candidatos que recorrentemente eram envolvidos em processos de corrupção e escândalos, esses não mais poderiam se candidatar a cargos políticos. Então, esta interação, ela é importante, mas, agora chegando no mundo das nossas ONGs, ela coloca para as nossas entidades um duplo encargo. Primeiro, nossas organizações da sociedade civil têm que demonstrar que têm capacidade de efetivamente contribuir para aquele debate.
E também tem que construir a sua própria legitimidade junto à sociedade civil. As nossas organizações, então, têm esta luta de dois lados. Perante o governo, para mostrarmos que temos que ser ouvidas porque temos capacidade de contribuir. E perante a sociedade civil, para que ela nos legitime, para que ela nos reconheça como alguém que fala por ela e que, portanto, pode interferir naquele processo legislativo. E isso, então, nos leva a reforçar três temas, a fortalecer três temas: a nossa representatividade, a nossa governança e a nossa transparência. Na Iberoamérica, as nossas entidades da sociedade civil costumam ser ou associações ou fundações. As fundações, pela legislação, costumam ter base no patrimônio e as associações num quadro de associados. Só que, se nós pensarmos sobre as fundações, como elas não têm membros, elas já têm um déficit de representação da sociedade civil. Porque elas, muitas vezes, são criadas por um grupo muito pequeno de pessoas. Às vezes, por uma pessoa só. E ao passo que as associações também podem ter um déficit se elas tiverem um quadro muito pequeno de associados. No Brasil, as associações têm números muito baixos de membros. Por isso que nós temos 338 mil organizações não governamentais. Agora, quando uma organização tem poucos associados, claramente ela tem um déficit de representatividade. E isso dificulta o fato dela ser reconhecida como importante para o diálogo. E isso é pernicioso quando a organização critica um governo eleito por milhões de votos. Ele é ruim quando ela critica um partido político que tem centenas de milhares de filiados e de apoiadores. Como que ela se coloca num diálogo com as autoridades que foram eleitas numa democracia com respaldo de uma parcela grande da sociedade e nós somos uma fundação ou nós somos uma associação com poucos membros? O que nos legitima nesse diálogo? Um aspecto é dizer a nossa representatividade. Pensando no modelo das fundações e das associações, nós podemos ter como estratégia uma forte ampliação do número de associados. O Greenpeace, por exemplo, tem quase 3 milhões de associados. A Anistia Internacional tem quase 2,5 milhões de associados. Sem dúvida, quando você diz que eu tenho 2 milhões de associados, o governo olha para você de uma forma diferente. Se as nossas organizações não podem atuar, não têm interesse em ter um quadro de associados, mas podemos, então, nos posicionar atuando em rede. E essa atuação em rede é muito importante e ela surtiu um efeito muito interessante porque foi a coalizão de várias entidades sem fins lucrativos que permitiu, que criou a campanha internacional para banir as minas antipessoais, que resultou na Convenção de Ottawa, em 97, onde, por pressão da sociedade civil, de organizações da sociedade civil, atuando em rede, se impediu, se acabou com as minas antipessoais. A única arma do mundo que continuava matando depois que a guerra tinha acabado. Então, claramente, quem tem envolvimento na África, sabe da dificuldade que é, por exemplo, mesmo hoje Angola, um país que fala português, a dificuldade que Angola tem de se desenvolver porque os campos estão minados mesmo vários anos depois do fim da Guerra Civil. Então, esta coalizão, esta atuação em rede também é importante. Se nós não temos atuação em rede, podemos também atuar sob a dimensão dos fundos. E aí a gente tem, por exemplo, que a The Nature Conservancy, ela consegue ter uma presença no cenário internacional da área de meio ambiente, porque se a UNEP, que é o Organismo das Nações Unidas para a Proteção Ambiental, captou num certo ano 90 milhões de dólares, a The Nature Conservancy captou 990 milhões de dólares. Então, por ela captar 11 vezes mais que o organismo, que o organismo governamental, ela tem legitimidade para falar, porque ela tem capacidade de investimento. Mas não se trata apenas de pessoas e dinheiro, também se trata de governança.
e aqui eu vou me encaminhando para o fim da minha apresentação. É na governança que nós mostramos o nosso principal valor, né? A prática de governança tem sido discutida em vários foros, né? Nós temos aqui, começou isso com o Banco Mundial em 92, quando ele editou um documento chamado Governance and Development, mas os códigos de melhores práticas de governança se espalharam pelo mundo, e nós temos tanto o Guia de Melhores Práticas do GIF em 2009, né, como também nós temos, por exemplo, o Código de Ética na Rede Unitas da Bolívia. Nós temos também a publicação Buen Gobierno e Buenas Práticas de Gestión para las Fundaciones, de 2011, da Associação Espanhola de Fundações. O Código Ético e Buen Gobierno para las Fundaciones, de 2004, da Coordenadora Catalana de Fundaciones. E a publicação Princípios e Buenas Práticas, de 94, do Centro Europeu de Fundações. Várias publicações discutindo governança. E o que elas têm em comum? Elas têm em comum a preocupação com a gestão profissional. E como gestão profissional, eu digo gestão não amadora. Muitas pessoas imaginam que o profissional é só o remunerado. Mas nós temos organizações extremamente importantes, com conselhos, voluntários e competentes. E também nós sabemos que algumas organizações têm executivos não tão competentes. E como que nós vamos medir esse profissionalismo? Eu entendo que ele tem que ser medido em 3 dimensões. A primeira dimensão do nosso resultado, da nossa governança, é o que eu chamo a dimensão da efetividade. Em que o nosso resultado é demonstrado pela execução de alguma iniciativa. Nessa dimensão, o verbo principal é o fazer. Nós fizemos algo. Esta dimensão da efetividade é que está prevista em todos os relatórios de atividade das entidades. Todas elas dizem que fizeram algo. Só que fazer algo é insuficiente. Porque mesmo as pessoas que fazem coisas erradas, fazem coisas. Então, o resultado não é medido apenas pela efetividade. Ele também deve ser medido pela eficiência. E na eficiência se mede a alocação, o gasto dos recursos. E essa dimensão tem como verbo principal economizar. Esta dimensão é a mais querida pelos financiadores. Porque todos os nossos financiadores querem que nós mostremos os nossos gastos, que mostremos os recibos, que tenhamos feito um orçamento, um pressuposto, com todas as linhas, com cada detalhe, para demonstrar que gastamos bem o nosso dinheiro. Só que essa dimensão, ela também já não está presente nos relatórios de atividades das entidades. As nossas entidades gostam muito de falar sobre fazer. Mas quando chega na dimensão do economizar, os relatórios começam a ser mais econômicos também. As palavras somem nos relatórios. Não falam sobre eficiência. Mas essas dimensões ainda assim não são suficientes. Porque a terceira dimensão é a mais importante, a dimensão da eficácia. E na dimensão da eficácia, o verbo-chave é transformar. Sem dúvida, a transformação é vendida por todas as nossas organizações aos seus stakeholders. A pergunta é, ela é entregue aos nossos stakeholders? Ela é entregue a todos em que pedimos? Porque a verdade é que todos têm capacidade de fazer, alguns têm capacidade de economizar, mas poucos têm capacidade de transformar. E é a capacidade de transformar pela eficácia das ações que garante à organização o seu reconhecimento social e a sua legitimidade pública. Não é o discurso, mas sim a ação. Mais do que a ação, é o resultado. A diferença está aqui. Quanto mais se mostra resultado, quanto mais se mostra eficácia,
mais seguro é o financiamento da entidade, mais segura é a sua perpetuidade. O jornal diz que entre 20 e 30% das ONGs han desaparecido, segundo a ESADE. 20 a 30% desapareceram. Será que essas eram as organizações efetivas? Ou eram as organizações eficazes? Elas faziam alguma coisa, mas eram eficazes? Provavelmente não. Talvez seja por isso que desapareceram. Só que, para fortalecer, nós temos que identificar o nosso problema, identificar a nossa capacidade de contribuir para a sociedade civil. Isso requer um diagnóstico da situação. Isso requer a nossa capacidade de planejamento para alcançar aquela transformação no tempo e com os recursos disponíveis. Exige demonstração da capacidade de execução com cumprimento dos prazos, metas, indicadores e resultados mensuráveis. Indica também a nossa capacidade de avaliar os nossos resultados, compará-los com nossas metas e entender os nossos erros e nossos acertos. E como fazemos tudo isso? Pela transparência. A transparência é um tema que está em todos os códigos de éticas que nós já discutimos, mas ela é fundamental para a nossa sociedade, porque a transparência não é apenas um elemento chave para conseguirmos recursos da sociedade civil privada, para conseguirmos recursos da sociedade civil pública, ou seja, os recursos da sociedade civil que estão na mão do Estado. A governança e a transparência, e principalmente a transparência, são elementos-chave para os Estados. E aí nós temos as recomendações da OCDE e da União Europeia sobre regras de transparência. E por quê, senhores? Porque por mais repulsivo que possa parecer, ONGs e grupos terroristas compartilham alguns elementos comuns. ONGs e grupos terroristas são grupos da sociedade civil, voluntariamente organizados e atuando fora do Estado, que têm convicções políticas bem definidas e têm o firme propósito de transformar a realidade. ONGs e grupos terroristas são capazes de atrair simpatizantes jovens porque têm mensagens objetivas e claras. E também são capazes de mudar o comportamento do governo por conta de suas ações. O que diferencia são os métodos, sem dúvida alguma, mas também uma atitude institucional relativa à transparência e visibilidade. Grupos terroristas se escondem, ONGs se apresentam. E por que temos isso como um fator importante? Porque nas investigações dos atentados de Nova York, Londres e Madrid, se identificaram que algumas células terroristas estavam protegidas por organizações da sociedade civil. Entidades criadas como ONGs captaram recursos e reuniram simpatizantes para cobertar atividades terroristas. As investigações policiais demonstraram isso. Então, o nosso setor, ele também pode ser utilizado, as nossas formas de organizações podem ser usadas para o mal. E como, então, podemos dar fortalecimento às entidades do bem? Como poderemos dar visibilidade e construir a legitimidade das entidades do bem? Trabalhando fortemente os temas da transparência, da governança e da representatividade. Porque se nós vivemos num mundo com fronteiras difusas, nós temos que refletir sobre os nossos desafios, temos que fortalecer o que nós precisamos e temos a obrigação de dar visibilidade ao que devemos. É isso. Obrigado. Hice una consulta al Comité Central y me consideran que si quieren 2 preguntas sí, por el adiantado da hora. Por favor, de viva voz, por favor.
Muy alto como maestra en clase. Gracias. Ahí está. Muy claro, muy puntual la presentación. Pero quisiera la opinión sobre el peligro que existe en que la consulta pública de cada acto del gobierno pueda transformarse en la no acción por la complicación de llevar a cabo esta consulta, en falta de iniciativas, en no hacer nada mejor que hacer algo tan complicado, o en un populismo dirigido internamente dentro de los grupos que tienen que opinar. Esto ha pasado en muchos gobiernos latinoamericanos y quisiera su opinión al respecto. Gracias. Deixa eu ver se tem mais alguma, Eduardo. Alguma segunda pergunta? Não? Então encerramos aqui com resposta de Eduardo. Bueno, sin duda no estamos sosteniendo que se haga consulta pública de todos los temas. Pero porque sabemos que algunas leyes son más estructurantes que otras. Y es seguro que algunas leyes más estructurantes hacen cambios profundos en la sociedad civil. En general, hemos visto que algunas prácticas de consulta en realidad son prácticas para obtener contribuciones para el perfeccionamiento de la ley, para la evolución de la ley. Por ejemplo, en el caso de presupuesto participativo de algunas ciudades, no se decide dónde se gastar toda la plata de la ciudad, pero solo algunos temas, o sea, cuáles serían las inversiones más principales, más importantes. En Brasil, algunas leyes que producen mucho cambio en la forma de vivir de la sociedad son puestas en consulta pública. Incluso el Supremo Tribunal Federal, cuando tienen causas muy sensibles para la sociedad, los jueces hacen audiencias públicas para obtener contribuciones, no para tomar decisiones en las audiencias públicas. Por ejemplo, el Supremo Tribunal de Brasil ha hecho algunas consultas públicas y a expertos para entender cuáles serían las cuestiones involucradas en el uso de células tronco, la pesquisa con células tronco, ¿se fería o no el derecho a la vida de los pequeños fetos? Entonces, es claro que es muy posible se cambiar, mover hasta el populismo. Más en democracias establecidas, los ciudadanos tienen que oír y respetar las reglas. Y el gobernante se solo discute si solo gobierna por plebiscitos o consultas públicas, en realidad está peorando la democracia y no mejorando la democracia. Entonces, hay sin duda una necesidad de equilibrio. Temas importantes pueden ser colocados para consultas públicas. En Brasil tenemos, por ejemplo, los consejos de política pública. Ellos no definen leyes, pero políticas. Piensan a largo plazo, establecen las direcciones de la inversión pública, que después será hecha por actos del Ejecutivo y los ministerios. De pronto, encerramos essa sessão, não sem antes agradecer a participação voluntária do Dr. Eduardo Sazzi, que abrilhantou essa manhã e que abriu o debate que seguirá agora nas mesas simultâneas, nos painéis simultâneos, medição de impacto, transparência, sustentabilidade e inovação. Antes dos painéis que se seguem, teremos um intervalo em torno, Rafael, em torno de 20 minutos de intervalo para um coffee break. Sim? Muchas gracias.